Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Culturas e Times Fortes. Um episódio patrocinado pela EP Partners. Nós somos uma consultoria ROIP com o intuito de maximizar o lucro por colaborador e temos como propósito, missão de negócio, tornar o mundo melhor, criando empresas melhores, criando empresas com propósito. Muito bem, a ideia desse papo, né? Hoje eu estou com o Richard Stades. É Stades que fala, Richard? O fundador, CEO atual da Aramis, da Urban Performance, para a gente falar um pouquinho sobre como que é a cultura da Urban, como que é a cultura da Aramis. Né? Eu já te acompanho, Richard, cara, sou fãzaço da marca, parabéns, estou usando a marca, inclusive, aqui, né? E eu acho que vai ser um papo onde a gente vai trazer um pouquinho mais a vida real, documentação, né, do que você faz no dia a dia para estar construindo uma marca cada vez mais forte, cada vez com esses diferenciais competitivos que você está trazendo. Eu acho que é impossível conseguir criar uma marca sem gente, tá? Talvez seja um dos maiores ativos aí que você tem hoje. E eu acho que como um bom entusiasta de cultura organizacional que você é, porque eu te acompanho, por isso você está aqui também, né? Porque o nosso tema, foco central é esse. A gente vai bater um papo sobre isso. Eu queria te ouvir um pouquinho mais. Se apresenta pra gente, Richard, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho da história da Aramis, da Urban, se você quiser contar também, antes de a gente começar esse papo. Seja bem-vindo, meu irmão. Pô, obrigado pelo convite. Adoro falar de cultura, então um podcast focado nisso eu adorei. Porque, putz, é um tema que eu adoro abordar, mas é muito sobre negócio, visão, estratégia. Mas vamos ser sinceros, a fundação é a cultura. Sem dúvida. Então poder ter um podcast para Alicerce. falar sobre isso é muito especial. Richard, mais conhecido como Rick, mais Legal. fácil. Casado, 41 anos, pai de 3 filhos, então muito de cultura que eu aprendo eu aplico também na minha casa, Legal, porque no final a gente é uma legal. pessoa só. Eu trabalho na Aramis já há 18 anos e eu estou há 11 anos na presidência da companhia. Depois Tá. vamos falar um pouco como foi pegar a presidência, como é criar sua própria cultura, uma empresa que já existe, depois podemos entrar nessa discussão que é legal. Perfeito. Hoje a Aramis não é só mais Aramis Inc. Então a gente tem hoje a marca Aramis, que é a nossa marca principal, já com 136 lojas no Brasil e 1.250 multimarcas. Lançamos a Urban, que é a nossa marca que você está usando. Então eu fico muito feliz quando eu vou no lugar e vejo pessoas usando Urban, porque é uma coisa tá na sua cabeça e a galera usar é muito legal quando você consegue viabilizar e ter feedbacks isso. positivos também, né, cara? Bastante. Eu sou viciado na marca. Parabéns. Então isso é muito legal. Então a Urban é nosso projeto novo que a gente lançou há 2 anos e meio também. Poder falar de cultura e como transformar uma cultura de uma marca para uma plataforma de marcas que a gente está construindo. Lançamos a Next, que é a nossa marca infantil 2 a 16. Pegamos a BU de calçados e trouxemos para dentro de casa como unidade de negócio. E hoje essa transformação de um negócio, de uma marca para uma plataforma de lifestyle dos homens, que é a nossa grande visão que a gente está construindo. E nesse processo de reconhecimento e conhecimento e transformação e cultura, inovação e tecnologia e como isso tudo se conecta numa visão de futuro, que é o que a gente Sem está dúvida. buscando aqui entregar para o Criar esse mercado. ecossistema, né, de um modo geral, né? Sim. Rick, para começar, cara, primeira pergunta que eu sempre faço em todos os podcasts que eu entrevisto, estava com uma pessoa agora há pouco, e a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, antes da gente talvez, né, entrar na parte mais prática, que eu estou bem curioso para saber um pouquinho do desenvolvimento desse negócio da cultura da Aramis. Qual foi a melhor decisão que tu já tomou, talvez como na presidência da Aramis, que te gerou o maior ROIP para a companhia? O maior ROIP para a companhia, no meu olhar, foi quando a gente mudou para o escritório que a gente está atual. O meu escritório anterior ficava o CD junto com o escritório na Anguera. E aí eu levei o CD para um outro estado. E o escritório ia ficar mais 1 ano e meio na Anguera, porque já gastado muito dinheiro na época para a gente para montar o CD nosso. Uhum. E aí eu lembro de chegar pro meu conselho administrativo e falar: eu sei que eu combinei com vocês ficar mais 1 ano e meio na Anguera, porque é o nosso combinado, mas eu fui fazer conta, eu vi que eu estou pagando valor na Anguera que não faz sentido para mim, e eu achei o lugar dos meus sonhos, que eu queria levar o escritório para uma casa e construir minha visão de comunidade. E eu falo que as pessoas não mudam, se adaptam aos ambientes. E eu fiquei 1 hora e meia no meu conselho falando, Vendendo. sem parar. Eu falei, vou explicar. Eu não vou parar de falar até você falarem sim para mim, porque eu tenho uma visão, e a visão que eu tenho de cultura, o ambiente que eu tô é impossível construir, eu preciso migrar para um outro lugar, e eu achei o lugar perfeito.
que é onde é o escritório, que é a Casa Aramis, que é um escritório muito legal, bem localizado, um senso de comunidade, pertencimento, onde as pessoas têm um prazer de ir lá, porque é um lugar Perfeito. gostoso de estar. Então, teve vários momentos de virada da cultura da companhia que foram relevantes, da minha entrada até hoje em dia. Mas se eu for escolher um momento muito especial, e eu tenho a memória aqui, falando com você do dia da inauguração, do vídeo da inauguração, do olhar das pessoas entrando naquela casa, isso foi transformador para quem estava e transformador para atrair talentos que, Perfeito. quando iam naquela localização, naquela casa e sentiam a energia do lugar, se conectavam. E no Perfeito. final, não tem cultura certa, não tem cultura errada. Tem que ter uma Concordo. cultura que tenha relevância para atrair quem valoriza e expelir isso. quem não se conecta. Perfeito. Então, para mim, foi um marco importante de cultura para a organização e para as pessoas. Eu falo que cultura não é sobre inclusão, cultura é sobre exclusão, né? É Então os não tem dois. cultura certa e cultura errada, tem a cultura da tua empresa. E aí tu vai usar talvez elementos, artefatos no escritório para poder atrair as pessoas, mas não é só o escritório que as pessoas se atraem, Não. né? É o conceito da marca, é a visão da marca de longo prazo, são vários elementos racionais, emocionais, tangíveis, intangíveis, né? Visuais e não visuais, verbais e não verbais, né? Você Comunicação não consegue. verbal é 91%. Mas o que me chama muita atenção, que eu refleti muito, quando eu assumi a presidência, imagina, eu tinha 29 anos. Eu era novo. E a minha reflexão foi, eu preciso ser muito autêntico. Uma cultura tem que ser autêntica, ou seja, É tem que ser isso. a sua essência sem Sua máscaras. essência. É isso aí. Para você poder ser você. Aqui, conversando com você, na minha convenção para 550 pessoas, Perfeito. numa conversa, numa palestra para 10 mil pessoas, no meu roadshow, não importa. Tem que ser a gente. Acho que o maior desafio de um líder, uma cultura, é ela ser autêntica. Então, meu trabalho foi desconstruir as camadas de proteção que eu tinha de infância, de trabalho, tirar essas camadas que protegem a nossa essência, e Perfeito. entender quem eu sou de verdade e construir uma cultura que fosse pautada nos meus valores. Porque aí eu nunca vou usar uma máscara para construir nada. Eu falo para as pessoas: vem trabalhar aqui, se você sentir com energia que a nossa cultura te conecta e que você não precisa se fingir ser nada. Quantas pessoas hoje trabalham em organizações e têm a máscara do dia a dia e a máscara do fim de semana? É isso. É muito cansativo isso. Então, a minha visão era... Ninguém consegue, né? Uma hora a máscara cai, Cai. né, cara? Então, a minha visão era, eu tinha que desconstruir as minhas crenças ou as minhas proteções que eu tinha construído na minha infância, na minha jornada, para criar uma cultura que eu me identificasse na prática, com meus valores reais, e aí, com os elementos de cultura, com o escritório, com os rituais, com tudo que a gente vai conversar aqui, moldar isso de uma maneira que fosse percebida e que conectasse com as pessoas. Mas a primeira E base da cultura é conectar-se com essa. as pessoas que estavam alinhadas com aquilo, E nesse né? momento, É, algumas pessoas saíram, outras normal, chegaram, mas normal. pelo menos começou a criar essa imagem, Perfeito. que é um time no final que É. você constrói. O que eu sempre falo é que, e eu arrisco dizer talvez, né, é um chutômetro meu, que, porra, o nível de consciência do empresário brasileiro hoje em relação à cultura é muito baixo, né? Então, boa parte das empresas hoje, por que que você acha que o Brasil, não sei se você sabe desse dado, mas o Brasil é o país com a maior rotatividade do mundo, 56%, é o país mais estressado do mundo, o segundo mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo do mundo, né? E a gente passa 2/3 da nossa vida no trabalho, pô. Sendo que as pessoas, pelo fato das empresas, os empresários, os líderes não terem consciência de cultura, ainda contrata de qualquer jeito, não tem essa inteligência. A gente vive no Brasil que parece que tem uma anomia, né, uma ausência completa de valores. As pessoas não sabem, não se autoconhecem, não sabem seus valores, então trabalha porque precisa. E aí fica todo mundo dentro de uma zona de dormência ali dentro da empresa, porque não sabe qual é a cultura da empresa, só sabe que aquele lugar ali ele não se identifica, e aí a rotatividade acontece, né? E aí vem muito do nosso papel como líder, como empresário. Por isso que eu falo, pô, cultura não é sobre... Cultura não vem de baixo para cima, pô. Cultura é uma das únicas coisas, talvez seja top-down. É você que tem que criar aquele negócio, a tua cultura, e as pessoas têm que seguir, Mas né? sabe uma coisa interessante? Eu falo muito Conta. isso aqui. Eu concordo que a cultura ou a visão da cultura vem de cima. Mas o segredo de uma cultura forte, quando ela é multidimensional. Isso quer dizer o Fala quê? mais sobre Todos isso. os níveis da companhia são alinhados à sua cultura e entre eles, o que é uma cultura na real? Perfeito. É quando você não está na sala, Isso, como as pessoas se relacionam isso, quando você não está no ambiente. Isso isso. é cultura. É aquela cascata de chocolate lá da Copenhagen, lá da Cacau Show, né? O mesmo chocolate que eu provo lá em cima, a mesma cascata é aquela lá de baixo, mesma essência e tal.
mesmos valores, vamos pensar assim. Porque hoje a Aramis tem 1.250 colaboradores, fora os franqueados, que também são nossa cultura, porque eles Perfeito. representam a marca a Lógico, nível nacional. Então, a gente falando de mais de 2.000 pessoas. lógico. Então, por isso que eu falo que a cultura é multidimensional. Óbvio que tem que ter um líder inspirador, com uma visão de mundo, que seja a fundação. Lógico. Mas a verdade, é que chega um tamanho de companhia, é muito menos sobre a pessoa em cima, que tem que ser o guardião da cultura, e muito Não, mais a perfeito, relação das pessoas na perfeito, prática do perfeito, dia a dia, perfeito. que realmente constrói. Então eu É. falo que cultura é multidimensional. A criação, ela tem que vir de uma pessoa, do dono. Mas a disseminação e o fortalecimento daquilo, a manutenção, é responsabilidade de todos. Né? Exatamente. Faz sentido para ti essa coisa. Beleza. Rick, cara, vamos começar pelo começo, tá? O que é cultura para ti, de uma maneira objetiva? Por que cultura é importante para ti, conduzindo e na presidência da Aramis, no tamanho que você está, na dimensão que você está? E quantos por cento do teu tempo hoje tu dedica para olhar a cultura organizacional ou para fazer a manutenção e gestão dela? Boa. Bom, primeiro, vou pegar o Yuval Harari aqui. Hein? O que é uma comunidade? O que é uma sociedade? São pessoas que acreditam em certos valores, que juntos se conectam e vivem Perfeito. pautado em cima desses valores. O Perfeito. que é o dinheiro? O que é o dólar? O que é uma moeda? São basicamente formas de você criar uma sociedade que se conecta e em cima disso cria valor juntos. Perfeito. Então, o que é uma cultura? É você criar a sua própria comunidade pautada nos seus próprios valores, na sua visão de mundo, nas suas regras de como vai ser regida a companhia e de uma maneira que quem participa dela faz parte dessa comunidade e tem o seu papel e responsabilidade para entregar valor. Perfeito. Ponto. Então, para mim, isso é cultura. Perfeito. Eu dou um exemplo que é, o que é a Bíblia para a religião católica? É o código de cultura daquela religião. Né? O que é a Constituição Federal para o Brasil? É o código de cultura para a gente viver em sociedade no Brasil. Exatamente. Né? Então, a tem os companhia... mandamentos, tem os pecados na Bíblia, que são os valores, como eu estou vivendo e como eu não estou vivendo. Né? Então, para mim, cultura é isso. Por isso que a visão de criar... Eu não chamo de time, eu não chamo de família, eu chamo de comunidade. Perfeito. Porque a comunidade faz do princípio que são pessoas que não vêm do mesmo histórico, não são familiares, não é um time de futebol, mas são pessoas que, dentro de uma visão similar de mundo, se conectam para um bem maior de construir algo juntos. Comunidade. E comunidade tem responsabilidade para poder estar dentro dela. Então, a minha visão é como ter uma cultura humanizada, mas de alta performance. Eu fiz um TEDx sobre isso. Como montar uma empresa humana de alta performance. Quando você pensa humano e performance, é quase antagônico. Mas a verdade é que a maior soma da potência é uma companhia que tem valores humanos claros, mas que entende que performance é irrelevante, é importante para estar dentro dessa comunidade. É isso. Então, até porque ninguém se engaja com algo que não acredita, com algo que não vê valor, com algo que não vê propósito. Não pode estar lá, mas não vai engajar. E uma cultura, para dar certo ela, você tem no final 3 perfis de colaboradores. O engajado, pró-cultura. O que realmente é contra a cultura e está claro. É o ativamente desengajado. Tem estatísticas sobre isso, 11%. E tem os mais perigosos. É os que fingem estar engajados, mas não estão. Esse é mais difícil de você ler numa companhia. É o câncer silencioso que vai criando metástase no corpo, que se eu não agir... E o que é uma companhia ou uma cultura? Ela é um sistema complexo que se autorregula pelas relações das pessoas. Ou seja, por mais que você crie uma cultura, se as pessoas não estiverem se relacionando pautada nelas, o sistema se regula para o quê? Para uma transformação da cultura que você construiu. É isso. Aí você tem que fazer um choque de quebrar o sistema e reconstruir o sistema de novo. Então, qual é o meu papel? Você perguntou o meu papel. Hoje eu enxergo 3 grandes responsabilidades minhas. Uma, visão estratégica. Alguém tem que olhar e falar, nós estamos indo para lá, essa é a nossa visão de mundo. A direção é essa. Segundo, eu tenho que facilitar a jornada do meu time. Ou seja, eu tenho que entrar aonde eu consigo destravar dor e transformar em potência. E o terceiro é guardião da cultura. Independente da velocidade do crescimento que a gente tenha, a cultura se fortaleça. Esse é meu papel. Como eu faço isso?
no meu TEDx, eu criei um modelo na minha cabeça que rituais criam hábito, hábito criam cultura. Perfeito. Meu papel de rituais são 2. Rituais de governança, para deixar a empresa mais ágil, veloz, e rituais de celebração, que é a cultura entra. Se é minha convenção agora que a gente fez um navio para 550 pessoas para celebrar 30 anos de história. Se é as festas de Halloween, de Carnaval, se é os aniversariantes, Celebração. se é os team buildings que a gente faz dentro das áreas, se é... Saindo daqui, eu vou entrar ao vivo no telefone, no team building, no meu CD, lá em Serra do Espírito Santo, para falar um pouco com eles. Então, o meu papel é ser um disseminador dessa cultura e garantir que, independente da velocidade de crescimento que a gente tenha, ou mesmo turnover, Perfeito. a cultura fique cada vez mais forte, com a essência dela viva e podendo ter flexibilidade de transformar o resto. Essa seria a minha resposta. Boa. E quantos por cento do teu tempo hoje tu dedica para esse tema? Então, Na tua tenho... opinião. Eu não vou metrificar aqui perfeitamente, mas eu faço o onboarding, antes era individual, 1 a 1, ficou puxado. difícil, é uma pena que eu adorava fazer, então hoje eu faço, dependendo a hierarquia... Uma vez por mês e tal. Dependendo, eu faço, se for um líder que não responde para mim, eu prefiro fazer individual, porque eu gosto de conhecer as pessoas. Se não, eu faço para 5, 10 pessoas, se é online, porque é loja ou CD, eu faço um grupo maior de pessoas. Então, o primeiro ponto para mim é um lugar de conhecer as pessoas, que no final é tão legal você poder conhecer quem está trabalhando com você, trazer a minha visão do que a gente está construindo e responder perguntas. Porque uma coisa é eu ficar falando sobre o nada, é a minha visão de mundo. Uma coisa é poder responder as curiosidades que as pessoas têm sobre a companhia, com base sobre eu. na dúvida que ela tem e no que ela quer aprender. Por isso, nas minhas palestras, eu tento o máximo fazer metade palestra, metade perguntas abertas e respostas, porque eu acho que nessa hora você consegue gerar valor. É a eutagogia, né? Aprender com o que o outro quer, né? Perfeito. E você vai ajudar a responder às curiosidades das pessoas. O escritório, eu vou todo dia, então eu sou agora presente andando por ele. Agora eu resolvi pegar quem é líder que eu não conheci e quem entrou na nossa matriz de talentos, eu pedi para ter 20 minutos individual comigo. Eu quero entender quem são os talentos, independente de qual a hierarquia, que eu não sou muito preocupado com a hierarquia. Acho que eu estou há tanto na empresa que esse negócio de hierarquia é muito minha praia. São pessoas. Então, para mim, não importa qual é a hierarquia. Se está no grupo de talentos, eu queria conhecer quem são meus talentos. Então, como eu não consigo mais estar em tudo, eu fui escolhendo quais são os movimentos e ambientes, quem são as pessoas que eu gostaria de me aproximar, conhecer e criar essa conexão. E aí, vou organizar minha agenda entre os outros atributos que eu preciso fazer, esses espaços para poder... Hoje eu fiz um de conhecer uma por 45 minutos, porque eu queria conhecer ela. Perfeito. Ela falou, o que você quer comigo? Eu só te conhecer. E te ouvir como está aqui na companhia, quais são suas dúvidas, o que eu posso te ajudar na sua jornada. Só excelente, isso. Excelente. E Rick, quando foi, cara, que caiu a ficha ao longo desses 11 anos aí, que, cara, cultura é importante, eu tenho que dedicar mais tempo para isso? Foi algum ponto de dor, foi algum ponto de virada de chave, algum ponto de inflexão? Foi assim, Você começou a olhar mais para isso? Quando eu assumi a presidência, foi em 2014. E o que aconteceu? A gente tinha algo que era valorizado, e eu talvez não valorizava tanto, era um baixíssimo turnover no escritório. Mas é baixíssimo. Você pode olhar com um lado muito positivo, uau, eu tenho um time muito bom. Pode ser bom, mas pode ser ruim, né? Aí vem um pouco da velocidade de performance, de transformação, de inovação. Se você tem uma empresa com alta inovação, alta transformação e baixa rotatividade, eu acho que é um mundo perfeito. Meio utópico quase também. Utópico. Porque crescer 20, 25% ao ano quando a gente cresce... Estressa. Tem que acompanhar esse ritmo. Então, quando eu comecei a mexer em algumas cadeiras e trazer pessoas de fora, tem a cultura atual e tem a cultura nova. Ou seja, criou uma ruptura de cultura. Aonde os antigos com muito receio dos novos e os novos não valorizando as histórias pelo qual chegamos até aquele momento com os antigos. E começou a dar um baita conflito. Aí eu entendendo isso, peguei uma consultoria que eu conhecia e eu gostava, e eu fiz um primeiro saída de 2 dias com essa turma toda para um hotel fora de São Paulo. E naquele lugar, eu quis fazer com quem... Que ano era isso? 2015. Eu quis fazer uma maneira de várias dinâmicas, onde quem estava muito tempo na companhia contou as histórias.
lá do zero, com meu pai, como foi construir a companhia, os desafios e como foi chegar até aqui. E os novos, o que te motivou vir para essa companhia nesse momento? E naquele exato momento, a gente quebrou a cultura velha para nova e a gente construiu a cultura evolutiva. E daquele momento até hoje, é uma empresa que acolhe quem chega, para poder acolher a nossa comunidade. E o acolhimento não é simplesmente uma parte humana. É a maior potência para um colaborador novo exercer seu papel, é se ele for acolhido rápido na companhia. Ele traz valor mais rápido. Não é só porque é bonito. Um é bonito, mas o dois traz resultado. Eu estava falando agora com uma pessoa, eu vim para a Aramis, que eu conhecia pessoas que já estavam aqui, que eu a valorizava. E quando eu cheguei aqui, eu fui tão bem acolhida pelas pessoas da companhia, mais que eu já conhecia, que em um mês eu me senti em casa. Esse um mês me sentir em casa traz uma potência tão grande de performance para a organização inteira, que aí você está entendendo que não é simplesmente por acolher, que eu acho que é importante, e a gente faz por coração, é que tem valor nisso, tem um ROIP aqui. É isso aí. Então, para mim, se for trazer uma história que foi a minha primeira história, foi o meu primeiro desafio que eu entendi que cultura era importante, porque eu estava criando silos na organização com essa primeira movimentação de talentos. Perfeito. Perfeito. E qual é a cultura da Aramis hoje? O que tu vê de valor, de lugar de potência? Quais foram os erros que tu já cometeu também? Vamos por parte. Qual é a cultura da Aramis hoje? Boa. O que tu acredita, o que tu valoriza? Eu cheguei em 4 grandes pilares na minha cabeça que eu queria trazer para a companhia. Como? Não sei. Na minha cabeça. O primeiro é gente do bem. Parece bobo, mas tem 1.250 colaboradores, gente do bem é a fundação para mim. É uma fundação. Esses são os 4 valores inegociáveis. Inegociáveis, porque como tem vários tipos de culturas diferentes, e não tem certo e errado, tem culturas mais duras, tem culturas mais humanas, tem cultura de colaboração, tem cultura do individual, tem culturas. Então, se você traz alguém que vem de uma cultura de 10 anos, uma empresa muito dura, a hora que a pessoa chega numa Aramis, ela tem um choque. E lembra que eu conversei com você agora, falando que o sistema se autorregula pela razão das pessoas. Se você traz muitas pessoas que têm esse lado mais duro porque foi a escola deles e que deu certo e dá certo em outros lugares, isso estraga a cultura de uma companhia que não tem esse olhar como visão. Então, gente do bem é o primeiro pilar. Segundo, é pessoas inquietas. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Se a pessoa não gostar da beleza no caos, da inquietude, de querer se provocar, questionar, não aguenta ficar na companhia, porque acha que a gente é um bando de maluco. Terceiro, que eu entendi é questionar com leveza, para construir potência e não atrito. Isso quer dizer o quê? Tem que ser uma empresa questionadora, tem que me questionar, mas a forma importa. Porque se a forma vai errado, você começa a gerar conflitos, e conflitos é um dos cânceres da organização. Agora, como se cria um lugar onde as pessoas podem questionar, mas respeitosamente para construir potência e não trazer mais atrito entre as pessoas. É quase que um jogo aberto e limpo, né? É isso. Jogo aberto de transparência e jogo limpo com respeito, né? De maneira respeitosa, né? Isso. E não é sobre você, é sobre o problema. A gente tem um problema. É isso. E o quarto, para mim, eu coloquei o intraempreendedorismo. A gente está muito longe do que a gente vai ser. Mas muito longe. Ok, tem um tamanho já relevante, admiro meu tamanho, me esforcei para chegar onde chegou hoje em dia, mas a verdade a gente está muito longe. Eu quero gente empreendedora. Eu quero gente que quer construir e entende que pode empreender em organizações que dão espaço e credibilidade. Então, uma das pessoas que eu estava conversando hoje, que veio pedir uma assinatura minha, ela entrou na minha sala, não precisa o seu rosto aqui para fazer uma validação. Aí eu olhei para ela e falei, você está feliz? Do nada. Eu estou muito feliz, porque aqui eu tenho espaço para inovar, para errar e para testar coisas legais. Falei, que bom, continua assim. Alinhado com o valor. Então, esses 4 pilares que eu coloquei, óbvio que depois tem os valores da companhia, tem tudo desenhado, mas esses 4 eu quero trazer muito na provocação do meu time de talent, de contratação, porque isso é a fundação para mim. Aí tem colaboração, pertencimento, protagonismo, respeito, são os valores da organização, tem tudo isso bem construído. Mas esses 4 foi o que quando eu comecei a montar o meu time na minha cabeça. O que é montar um time? Eu aprendi com o VP da Patagônia de RH isso. Não é sobre contratar pessoas que encaixam na sua cultura atual. É contratar pessoas que vão encaixar na cultura que você está construindo. Você quer. Que é diferente.
Não é pensar no estado atual, né? Não. É o potencial que essa pessoa tem da cultura que você quer desenhar no Ou futuro. quem você vai trazer que vai te ajudar a impulsionar a visão de Essa cultura visão. que você É quer isso. construir, que não é a de hoje, É isso. é a de amanhã. Por isso que a cultura é evolutiva. Então, Porque ela vai servir para o hoje, mas não serve para amanhã. e se é uma coisa, eu quero ter uma empresa estável, que cresce 10% ao ano e tá tudo bem, ok. Maravilhoso, por sinal, e admiração enorme por isso. Não, eu quero ter uma empresa que cresce 25% ao ano, todo ano, sem exceção. Se você não contratar pessoas que têm essa visão de 2 anos à sua frente, por que 2 anos na minha cabeça? Porque 2 anos é um limiar que ainda arregaça a manga e vem trabalhar para construir, mas tem conhecimento e bagagem desses 2 anos à minha frente que vem me ajudar a impulsionar a companhia para frente. Então, eu monto um time, e o que é montar um time? A minha diretoria é um quebra-cabeça, é uma imagem que você vai montando, que as peças se encaixam para que haja algo. Vamos entrar mais na prática nisso aí, que eu acho que é legal. Quando a gente fala de cultura e times fortes, um pilar muito forte, que assim, que eu acho que é o grande, talvez seja o grande decisor. Qual é o maior segredo hoje para você acertar no time? Eu falo contratação. Ponto. Discutível. Se contrata errado, não tem como. Se contrata gente ruim, não tem como transformar em gente boa. E o problema das empresas hoje não é técnico, na minha visão. Não, é soft skill. É comportamental. 100%. Técnica se treina. Agora vai tentar mudar o comportamento e os valores da pessoa do dia para a noite para ver se tu consegue. É impossível. Então, um trabalho duro nas coisas erradas, que é o que acontece hoje. 91% dos desligamentos hoje são causados por questões comportamentais. Ou as pessoas saem da organização por desalinhamento com a liderança. Exatamente. É os dois lados da moeda. Liderança e cultura. Liderança impacta em 70% o engajamento do time. E cultura talvez seja os outros 30%. Então, o maior ativo, talvez, que a gente tem como empresário, como RH, por isso que o RH é importante aqui como especialista em comportamento humano, é entender se aquela pessoa está alinhada com a cultura da empresa. Sabe como a gente faz isso? Prático. Uma das métricas de OKRs da área de talento e transformação, que nosso RH a gente chama de talento e transformação, é fit cultural. Então a gente montou uma métrica de fit cultural que na entrevista, se a pessoa tiver abaixo de 75% dessa métrica, pode ser o cara do SpaceX. Não entra. Vai. E essa métrica é baseada em quê? Nos valores? Valores. Nesses 4 pilares que tu fez? E tem o protagonismo, pertencimento, colaboração e respeito. Então a pessoa preenche um formulário, isso dá uma nota de fit cultural e o time de talent da organização, um dos KRs deles é garantir que 75% dos colaboradores que entraram na companhia e ficaram estão com 75% do fit cultural. Nota mínima ali. É o primeiro pilar. É o primeiro pilar. Porque antes do técnico? Antes do técnico. Tá. Porque se barrar no comportamental, nem vai pro resto. Não precisa você já para o processo seletivo no fit cultural. É isso. Passou o fit cultural acima de 80, vai para o resto dos processos de entrevista da organização. Não passou, já acabou o processo. Perfeito. Que eu acho que é exatamente isso o que a gente é totalmente alinhado. A gente vê, se 91% dos desligamentos hoje no Brasil está sendo por comportamento, por que eu ainda contrato pela técnica, né? Que é o que o processo seletivo de, 99% das empresas hoje no Brasil, que eu acho que é completamente diferente do que tu faz e é completamente do que a gente também acredita, né? Vou trazer pela cultura primeiro. Se a cultura não está alinhada, né, o negócio não vai, Não adianta eu querer, mas esse cara é muito bom tecnicamente. Mas ele vai dar muito problema e ele vai ser desligado pelo comportamento. E sabe uma coisa de técnica que eu tenho refletido muito? A gente estava até conversando antes de começar nosso bate-papo aqui, o quanto o mundo está mudando, o quanto o AI está transformando. Então, a minha visão hoje, eu preciso de pessoas menos técnicas e pessoas mais curiosas. Generalistas. Não, curiosas. Eu acredito que tem dois valores que eu acredito que qualquer empreendedor ou qualquer executivo que queira crescer de verdade deveria ter. 2. Humildade intelectual. Cara, tem que ter humildade intelectual. Porque eu cheguei até onde eu cheguei, o quê? Eu tenho que sempre achar que eu não sei. E o segundo é curiosidade ativa. Eu tenho que manter curioso, porque o mundo está mudando. Então, os técnicos que têm muita verdade absoluta, porque chegou até lá pela técnica, mas não tem curiosidade, humildade de entender que o mundo está mudando, também não é a melhor pessoa a ser contratada numa empresa em transformação. Eu falo que o futuro, não é nem um futuro mais, é o presente. É que um organograma, você pega uma estrutura organizacional lá, um organograma, não vai ter mais só gente não, cara. Não, vai ter os agentes. Vai ter um monte de agentes. Você vai liderar, vai ter um líder que vai liderar algumas pessoas, mas ele vai fazer gestão de um monte de robô, um monte de agente. Eu estava agora, antes de gravar contigo, com o Iago Martins, do Viver de Iago, não sei se tu conhece ele.
E ele tem tava conversando muito sobre isso, né? Como a IA entra para poder, às vezes, maximizar ROIP também, Não, com né? certeza. Um Tarefas dos projetos repetitivas, aumentar nossos, lucro por colaborador, né? Tudo isso vai um entrar. dos projetos de AI que a gente está buscando construir na companhia é que cada colaborador vai ser o teu próprio agente, que vai te ajudar a entender, em cima dos feedbacks que você receber, quais são as trilhas de conhecimento que você deveria buscar. É isso, é isso. Onde cada um vai ter o seu É, próprio. Isso é um dos projetos que a gente está tocando de não, AI dentro da transformação, é, porque eu preciso o quê? Dar para as pessoas um caminho de evolução, porque os dados estão abertos, é, porque tem conteúdo incrível em é, TEDs, em tudo. faculdades Tá lá. internacionais liberados os conteúdos. É, Então, o agente vai ajudar o quê? A criar uma jornada que possa impulsionar é, a carreira do é. colaborador dentro da companhia com o seu próprio agente. É. Lembra que a gente conversou aqui, a gente não é só consultoria, né? A gente é tecnologia. A gente acabou de desenvolver uma plataforma que a grande proposta dela é eliminar o humano em 80% do processo de contratação. Sim. A gente desenvolveu uma que ela vai lá, vai caçar o melhor perfil do candidato, é quase que um hunting, e ela traz o candidato entra, não coloca currículo, é um Forms, mas o Forms é uma IA de voz, que entra para entrevistar de voz, para não te dar tempo de tu ir. O cara que é esperto vai lá na IA e vai conversar para poder responder, então é IA de voz. Essa IA de voz segue um script de perguntas baseadas em Já filtra. valores, com base na cultura da organização, e aí ao final ela mesmo já dá um retorno imediato, ela faz, ó, beleza, a entrevista foi encerrada, me dá 2 minutos aí que eu já vou te dar um resultado, já dá o feedback negativo ou positivo. Se for positivo, ela já passa para um outro robô, que é o robô técnico, ele tem uma estrutura adaptativa, ele vai lá e vai entender se vai pegar teu currículo, vai fazer um cara crachá, vai pegar o job description, vai fazer um cara crachá para entender, passou ou não passou, não passou, recebe o feedback, ele sai imediato, passou, aí ele joga Baita funil eficiente, né? pro workflow final do RH. Aí Então o sim, aí RH entra no não processo faz mais natural. triagem, não faz mais entrevista com gente que não está alinhada, não gasta mais tempo indo atrás de candidato fazendo hunting, né? Então a IA faz tudo. Então minimiza em, sei lá, 80% o tempo de fechamento de vaga, a experiência do candidato, porque o candidato, quando ele aplica para uma vaga, ele tá querendo entrar, ele está querendo sair talvez da empresa que ele está, né, imediato. Então, quanto antes eu consiga. É quase que 2 ou 3 etapas dentro de uma só na percepção e na cabeça dele, né? Então, Eu isso acho aumenta genial, a muito gente tem mais. debatido muito sobre isso. É, Então, é engraçado que a gente está bem alinhado. é. E aí, chega no workflow final do RH, cara, esse cara aqui tá com nota 8, de 0 a 10 em cultura e 8,5, sei lá, Técnico. 7 no técnico. Aí você seta também, né, qual o range mínimo e o range máximo que você pode dar, você vai aprovando ou não. Então, tu consegue diminuir um pouco, até aumentar a produtividade do teu time de recrutamento e seleção para tarefas menos repetitivas, né? Eu Eu concordo. até brinco, cara, sorte é do candidato que o RH consegue ler o currículo dele ali nos 5, 10 primeiros currículos, né? Depois vira tudo um piloto automático, né? E se esse cara vai ler depois de 5:30 da tarde, aí é mais difícil ainda. Então, A gente abre uma vaga, vai ser 300 candidatos para uma vaga. pois é. Rick, vamos falar de erros agora, cara. As maiores, Vai ficar barulho no podcast. as maiores besteiras aí que você fez, as coisas que mais você viu que foram erros, Sim. que impactaram negativamente, talvez, cultura, performance das pessoas, engajamento, rotatividade. Olha, Eu acho que nem todo mundo aprende só com as coisas boas, né? Mas eu não, a acho que gente aprende muita coisas gente, ruins. acho que o maior professor são as merdas que a gente faz, e quando dói no bolso, eu acho que a gente aprende muito mais. Então, quais são os maiores aprendizados que tu teve ao longo desses últimos anos aí na Ok. presidência da Aramis? Primeiro, uma reflexão minha, às vezes você quer trazer pessoas de outros setores, porque vem de empresas muito grandes, e aí uma vez eu trouxe para a área de planejamento meu, uma pessoa que trabalhou na Ambev, se não me engano. Falei, Uhum. pô, se o cara consegue planejar A uma Ambev, Ambev, imagina uma uma fichinha Aramis, aqui, né? fichinha. Cara, foi 2 anos de caos. Acho que ele não sabia o banheiro depois de 2 anos, porque ele não conseguiu entender que o nosso negócio era muito diferente do dele. Planejar uma Ambev não é planejar uma Aramis. Então, eu aprendi que para certas cadeiras, cara, a gente tem conhecimento do seu setor.
Porque a probabilidade de você errar e isso sofrer muito na organização, como foi o meu caso, numa área tão relevante como é a área de planejamento, que você vai planejar o quê? Toda a compra, todos os canais, Perfeito. distribuição, alocação. Então, eu errei nesse lado. Eu errei também, às vezes, de Ou querer. seja, errou em pessoas, em contratação, Errei. né? E também já errei de entender, tem uma pessoa que é incrível, que o currículo é maravilhoso, porque tem uma história, esse cara aqui vai fazer chover minha companhia. Não vai. É. Porque quando você pega para certas cadeiras da organização, pessoas de empresas ou de outros setores, segmentos, ou muito, muito, muito grandes, não sabem lidar com o caos de isso. construção de processos que tem que ser Perfeito. realizados, e aí não consegue isso. descer na operação e entender, porque onde trabalhou por ser muito Ele estruturado, está em outro ritmo, né? não consegue. Empresa linear, estável, Já está tudo muito desenhado. processos todos desenhados. Aí você vem para uma empresa que está em fase de crescimento, de transformação, de questionamento e de Dobra a redesenho, cada 4 anos. não é trivial. Então também aprendi que eu não tenho que tomar isso. esse cuidado. É tipo assim, o sucesso do passado não necessariamente se garante o sucesso do Não, futuro, né? não é que talvez não, eu tenho certeza que não. É. Eu tenho uma convicção que isso não é uma realidade. Tipo assim, um cara que é um líder muito bom numa empresa de fazer gestão de caos, que talvez seja um pouco da tua cultura mais dinâmica, não vai ser um bom líder trabalhando numa empresa pública que é estável, por exemplo. Não, vai Não vai ficar conseguir, vai ficar frustrado frustrado. em E 2 vice-versa. meses. E vice-versa. Eu lembro que eu trouxe minha diretora de RH, hoje é diretora nossa, e ela trabalhava numa empresa muito, muito grande. Aí um dia ela chegou, montou o plano de 100 dias dela, me apresentou, eu olhei, falei, gostei, pode fazer. Falou, como assim? Falei, como assim o quê? Não tem que passar num comitê, falar com alguém? Não, eu adorei. Faz e me mostra o que ele fez depois. Toca. Pô, que isso? Isso Travou. existe? Não, ao contrário. Ela brilhou os olhinhos dela, tá voando na organização. Excelente. Voando, porque ela conseguiu ter o que ela não tinha lá do outro lado. Excelente. Então eu fui aprendendo também de onde tirar. E às vezes vai lá, essa empresa é incrível, olha meu concorrente, eu quero trazer de lá. Se a cultura de lá não for diferente, parecida com a esquece. sua, não adianta trazer. Porque vai ser um choque tão grande para a organização e vai ser 6 meses a 1 ano de dor. Quanto custa isso? Eu fiz uma conta no meu time um dia que 8% do ano é um mês. 4% do ano é 2 semanas. Então, 2 semanas que você não fez algo relevante, você pegou 4% do seu ano e jogou fora. É um mêsinho é 8% do ano. Ó, você põe em perspectiva o tempo, a variável tempo, porque o que eu aprendi na dor? O tempo é maior que a gente. Toda vez que eu tentei ganhar no tempo, eu tomei porrada. Porque o tempo é maior que a gente. Mas o que eu aprendi, se eu for eficiente no que eu tomo de decisão, eu tenho a chance de otimizar meu tempo. Eu não vou ganhar dele, ele é maior que eu. Mas também eu não vou ser passageiro dele. Então eu vou puxar o meu ritmo, a eficiência. E o que é sorte? Sorte é oportunidade de competência, não tem milagre. Sorte é ter uma oportunidade e a competência de fazer. Aí você tem sorte na vida. E comprar as suas brigas, você acredita, de visão de mundo e correr atrás de fazer isso. Perfeito. E acho que outra coisa também de aprendizado muitas vezes, acho que as pessoas colocam o limite no seu próprio sonho pelo limite das pessoas que eles têm próprias. Aramis, nunca existe uma marca de moda, mas que vai passar de 100 lojas no Brasil. Por quê? Porque não existe. Ok, estou com 140, vou fazer 200. Não existe uma Urban no mundo, não tem como fazer. Não tem? Ok, vou lá e faço a Urban. Um dos desafios é não pegar as verdades de todas as pessoas, os bloqueios das pessoas e colocar para a sua própria verdade. Ao mesmo tempo, ter humildade de entender os tempos e movimentos e coerência de ajustar. Mas já vi tanta gente me colocar coisas que eu não deveria conseguir fazer, e aí você pode acreditar ou você pode questionar. Eu sempre vou tentar questionar e mostrar que eu sou capaz de fazer o que eu acredito. Então, que aí volta para aqueles valores teus negociáveis, que um deles é o segundo, foi, acho que tu falou, né? Sobre ser inquieto, né? Eu tenho uma visão. Montar uma plataforma de lifestyle dos homens. Rick, do cacete isso, hein? Quem fez no mundo? Ninguém. Não tem um grupo de varejo no mundo só de lifestyle dos homens? Não. Sabe o que eu vejo das pessoas? Se ninguém fez, é porque não dá. Não dá? Tá bom. Legal. Faço eu primeiro. Então, por que não montar o primeiro do mundo? Então, para mim, esse é o lugar da minha cabeça.
Então, qualquer coisa que eu trago de pessoas que não olham para essa visão com a curiosidade e a vontade de construir, Talvez não faça sentido para não tua deveria estar na companhia. companhia. É. Porque o que é um. Eu terminei minha convenção, porque você conhece o conceito de visualização ou O afirmação? exercício É. da milagre da manhã lá, né? Eu estudei um pouco esse negócio que Visualização, eu gosto. afirmação e tal. Eu sei esse negócio um pouco. E eu terminei minha convenção falando assim: a gente tem um sonho. Aí eu mandei 550 pessoas fecharem os olhos. E assim, freestyle, eu construí uma visualização para as pessoas. Como ia ser chegar naquele dia, daquele jeito. Depois eu terminei com disciplina e foco, tudo é possível. Então, se você tem visão, consegue enxergar, tocar É. e ter disciplina de executar, Consegue visualizar, cara. A mente não sabe distinguir o que é real e o que é não, imaginário. não sabe. É. Não sabe. Então, o que eu já ouvi, né, E meus aí é o seus... lance não é só a visão, né? Mas eu brinco muito que a gente, para empreender, a gente tem que ter fé, né? É fé. Eu não sei se vai acontecer. Não. A visão empreendedora é certeza? Não. Mas Nada. a visão empreendedora dá para traduzir em fé, né? Olhando para o mundo do empreendedorismo. Tem que ter fé que aquilo vai acontecer. Senão eu sou o primeiro a não. Arregaçar e Senão eu trabalhar. sou o primeiro a não. Se eu, como líder, não acreditar, como é que eu vou incendiar o time para poder fazer Eu acontecer? tinha uma também? mentora, quando eu assumi a presidência, achou para mim, falou assim, primeiro você vai, depois você leva. Se não vai levar ninguém pra onde você não foi. É, Então, ou você vai na sua É. própria jornada de É. descoberta do que você quer construir, é. e aí você vai se transformar para ser essa pessoa, e aí você vai levar uma legião com você. E eu vou falar mais, Henrique. Gente boa gosta de trabalhar em empresa boa. Quanto maior o tamanho do teu sonho, mais importantes são as pessoas que têm que estar do teu lado. E gente boa não gosta de trabalhar em empresa com visão pequena, né? Se tu tem uma visão pequena, tu não precisa dos melhores. Tu precisa de qualquer um mediano lá. Mas por que, sei lá, né? Você pega os maiores líderes do mundo, líderes que moveram multidões, Jesus Cristo, pro lado bom, sei lá, o Hitler lá pro lado ruim. Eles moveram multidões através de quê? De suas crenças, de suas visões de mundo, de suas missões. E uma boa narrativa. Uma boa narrativa, uma boa história, exatamente. Para conduzir essa pessoa, que fazer acreditar. Aquela pessoa acredita piamente naquele movimento que, sei lá, tem muita gente que acha que é bom, tem muita gente que acha que é ruim. Eu falo que para todo sonho precisa de um time. É, Sabendo sonhar e compartilhar esse sonho e co-criar com as pessoas sonhando junto com você, você constrói o lugar. E aí tem uma grande missão. Sonho grande, empresa com 1.200 funcionários. Por aí. Como é que tu consegue alinhar todo mundo? Eu brinco que cultura vem de culto, culto vem de cultuar. Então, cultura é igual a um músculo. Se eu parar de treinar, enfraquece. Igual a saúde. Cabeça também. Se eu parar de me cuidar, eu engordo. Relacionamento, se eu parar de cultuar, né, e plantar com a minha esposa, eu perco o casamento, talvez. Como é que tu tem cultuado? Quais são os teus rituais de cultura para manter o time com a energia alta, para manter o time alinhado, para, né, garantir aí esse nível de performance, 25% ao ano que você cresce? Eu boto para os rituais. Os rituais pode Quais ser... são os mais importantes que tu identifica? Uma convenção anual, que a gente leva tantas pessoas para viver uma experiência juntas. Ok, esse ano eu exagerei, porque foram 550 por 3 dias. Mas foi 30 anos, então merecia um exagero de um navio maluco, todo mundo junto lá. E o que era importante do navio? Não era o meu conteúdo, a minha palestra, ou o Diego Barreto, que eu adoro, que meu amigo foi lá palestrar pra gente. Era que as pessoas se conectassem. Que as pessoas do Brasil todo tivessem um lugar juntos. Toda a celebração que a gente faz na companhia, eu faço em todas as unidades de negócio. Esses 550 pessoas são o quê? Franqueados? Eu tinha colaboradores de escritório, gerentes, subgerentes e melhores vendedores do Brasil. Eu tinha franqueado, eu tinha representantes que cuidam do canal de multimarca. E a gente tinha também os franqueados, a turma, os líderes do CD. Tá. Então, nesse grupo juntou 550 pessoas. Legal. Toda vez que a gente faz uma festa junina, Halloween, na casa, porque tem uma casa? Porque a casa tem um lugar teu para você fazer o que você quiser. Então, até que uma história nova é uma casa gigantesca. A minha é grande já. Eu achei uma dobro o tamanho. Ninguém sabe como a gente achou. Sabe como a gente achou a casa? Um colaborador querido nosso ouviu que a gente estava pensando em mudar de escritório ou fazer mais uma obra gigantesca naquela casa para poder acomodar o crescimento. Ele mesmo passou pela rua, olhava aquela casa há 1 ano e falava, um dia a gente podia estar lá. Ligou lá no lugar, negociou a casa, entendeu os valores, ligou para o time de RH, falou com eles,
que foram visitar, que me ligaram e fez visitar a casa. Eu já conheci essa casa há mais de 20 anos, mas não passou pela minha cabeça alugar aquela casa. Alugar. Mas foi um colaborador que ouviu a gente falar e falou, não, laje não. A gente tem que continuar com nossos rituais de cultura, que a casa proporciona. A gente faz um Halloween, é uma loucura. A gente faz carnaval, a gente faz festa junina. E se a gente faz esse evento, as lojas recebem um kit para fazer nas lojas. Ou você recebe uma estrutura fazendo CD. Então, as celebrações, aniversário do mês, todas elas acontecem em todas as unidades de negócios nossas. Para garantir que qualquer pessoa que está em qualquer desses lugares se sintam pertencentes àquele momento específico que a gente está criando de cultura. No final do ano, festa do CD. Vou lá para o Espírito Santo, Serra, fazer a festa com eles, celebrar, estar com eles, fazer meu discurso, tirar foto, conversar. Então, todos esses rituais de celebração são fundamentais, porque no final são botõezinhos de nitro que você vai apertando para poder todo mundo engajado e conectado. Óbvio que a convenção é o maior nitro de todos, mas ela não dura um ano. Eu tenho que criar outros rituais de celebração. Bater o sino quando bate meta. Isso. Aí tem o sinozinho para animar a galera. São rituais para aumento de energia, né? Ou para manter o pote de energias alto na empresa. Estão 2 potes. O pote de energia e um potinho de pertencimento. Porque pertencimento é o que cola isso. Também cola. Porque é verdade... Da liga, né? Tem dias difíceis. Tem dias que não vai bem, tem dias que não é bom. Tem N coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, o potinho do pertencimento é o que, às vezes, descarrega no dia a dia por qualquer problema, mas é o potinho que você tem que deixar vivo e ir carregando ele. Porque a vida é feita de você usar o seu potinho de credibilidade, de respeito, de pertencimento, e você vai construir esse pacotinho. Às dias você vai ter que tirar um pouquinho deles, porque é os dias difíceis. Mas se você não for construindo, enchendo esse pacotinho de pertencimento ou de celebração, você perde. E além dos rituais de pertencimento e energia, de celebração, tem também os rituais de governança, de cultura, para poder garantir que todo mundo está ali alinhado com aquele negócio, conhece, entende. São os rituais de... Eu chamo de governança. Chama de governança, tá. Quais são os mais importantes para ti? Tem vários. A gente vai do, monta orçamento, plano estratégico, isso aqui é um plano. Esse plano é feito pelos diretores, que desce para o time tático. Então, os diretores vão debater para onde a gente vai. Agora, a turma vai definir como a gente vai. Perfeito. E essa turma vai definir como a gente vai. E depois, esses dados de métricas de OKRs que a gente opera com os Key Results nossos, sobe para chegar até o plano estratégico de novo. Então, o segredo é ter um painel claro de indicadores, que a gente faz os Fashion for Reviews mensais. Tem os Q-Ups, são os nomes que a gente foi criando. Que os Q-Ups da própria diretoria, que constrói o que deu certo, o que deu errado e qual é o próximo desafio. Perfeito. E a gente analisa por mês e fecha por quarters. Isso dá uma cadência ali de uma cultura olhando para dados, para resultado, foco em resultado, crescimento. E a gente descobriu que a reunião trimestral, que era só com meus diretores, depois as diretorias desciam entre elas, a gente vai colocar todos os diretos dos diretores numa sala, todos juntos, e cada diretor apresenta o resultado da diretoria dele, do que foi o quarter passado, que verde, amarelo e vermelho, o que é o desafio do próximo quarto. Então, todo mundo daquela sala sabe, por todas as diretorias, tudo o que está acontecendo na organização. Perfeito. E está dentro de uma plataforma que a gente desenhou, que não tem um PowerPoint, é tudo colocado lá e você pode acessar e olhar tudo o que está acontecendo na companhia. Porque, na minha visão, eu lembro na pandemia, que foi muito duro, como você cria pertencimento? Com transparência. Então, na época estava muito ruim. Puta, tava ruim. Caindo tudo. Peguei o dinheiro no banco, tentando organizar a casa. Eu era transparente. A cada 10 dias fazer uma live. Estamos aqui. Preciso agora disso. Deu certo. Deu errado. Vamos para cá. Então, o meu olhar, e até com uma visão de empresa, com visão de empresa listada no futuro, eu acredito em democratizar a informação. Perfeito. E com a informação, tomar ação. Então, se você pegar na companhia, os dados são abertos. Porque eu acredito que a única maneira de você engajar alguém é entender a complexidade do todo, e não do seu quadradinho. Como é que eu quero que as pessoas pensem igual, ajam igual, tomem decisões iguais, se ela não tem 1/5 da clareza que vocês têm, que a gente faz os OKRs Champions, com os principais, cruzar entre as diretorias. Então, cada diretoria, no mínimo, tem 3 OKRs cruzados entre outras diretorias, porque não é sobre a entrega do que você está fazendo, é sobre a entrega de valor. E o valor não está numa disciplina, numa diretoria, está na entrega do quê? Quem são? Eu tenho entrega de valor para 2 pessoas. Só 2. Ou para o meu colaborador ou para o meu cliente. Se um dos 2 não viu valor,
Fez para quem? São dois tipos de produto, né? O que eu vendo da porta para fora, que é o meu produto lá que eu vendo para os meus clientes, mas tem um segundo produto que é o que eu vendo da porta para dentro, né? Que é para atrair, engajar e reter o talento certo, né? Que é a nossa cultura, não deixa de A ser. gente é uma empresa de varejo, ou seja, a gente tem lojas espalhadas no Brasil todo. Você não pode pedir para um colaborador encantar um cliente se você não encanta ele. Você não pode pedir para as pessoas façam pelos outros o que você não faz por elas. Essa é a base. É o discurso versus prática, né? Volta para aquilo, né? E como é que tu cultua, principalmente, a gente falou um pouco de, beleza, rituais de celebração e pertencimento, governança aqui olhando, obviamente, uma empresa também que vocês estão, gestão, dado, desdobramento, cascateamento de metas, voltar isso aqui, o movimento de gestão, né? Estratégia / gestão, mas como é que vocês cultuam o comportamento? Garantir que aquelas pessoas estão vivas e estão ligadas e conhecem aqueles 4 valores lá. Os 4 nem são os 4 valores. que a gente avalia, tá? A gente avalia respeito, colaboração, pertencimento e protagonismo. Esse é o que a gente avalia. Que então, não deixa de estar muito ligado com aqueles 4 lá. Protagonismo é o intraempreendedorismo. Respeito o questionar por humildade. Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente avalia o que e o como. Então, todo colaborador, por semestre, é avaliado no que ele entrega e como ele entrega. Quanto maior o cargo da organização, o como, que é a cultura, importa mais do que o que. Quanto maior o cargo da companhia, o que importa mais do que o como. São duas variáveis. São as variáveis. E a avaliação de desempenho. Não é só resultado, é comportamento. O quadrante que vai entrar o colaborador na matriz tem o que e tem o como. E tem não atende até o atende com maestria. Aí tem o bloquinho lá em cima que a gente chamou de mais A. É o 9 blocks lá, o 4 blocks. Que a gente montou o nosso. A gente montou nosso modelinho. Nosso modelinho a gente montou do nosso jeito. É performance versus comportamento, né? E aí, no final, para você ser elegível a aumento de remuneração ou promoção, você tem que estar no quadrante ou no mais A, ou no atende, no que e no como. Qualquer coisa abaixo do 100% não é nem elegível a nada. É isso. E aí o feedback vem em cima do quê? Do quadrante do quê e do ou como. Então, se ele está muito bom no que, mas está ruim no como, também não vai. O que a gente desenhou? É um modelo onde o líder, a pessoa se autoavalia, o líder obviamente avalia, os pares avaliam e você escolhe 3 pessoas que o líder tem que validar, que você tem correlação no dia a dia, que ele também vai te avaliar. Porque não é só o líder avaliando, não é só os pares avaliando, é as pessoas que têm mais proximidade com essa pessoa também avaliando o teu quê e o teu como. Perfeito. E essa nota, que é uma metodologia que a gente coloca os colaboradores nesses quadrantes e os feedbacks vêm em cima disso. Perfeito. Rick, 1h30 já, cara. Vamos fazer esse encerramento aí. Eu acho que a gente conseguiria facilmente aí ficar conversando aí. Cultura, a gente ia deixar o negócio por horas. Cara, obrigado, né, por documentar isso tudo e trazer esses aprendizados. Aprendi pra caramba, saio com um monte de insights daqui. Para mim, talvez seja uma das melhores ferramentas de desenvolvimento. Esses podcasts também, aprendo pra caramba. Eu queria que tu deixasse a mensagem final pro pessoal, talvez para empresários que ainda não despertaram tanto esse pilar, esse olhar de cultura. O empresário foca muito em resultado, em faturamento e tal, mas resultado, retorno financeiro é meio, é consequência, aliás, não é meio, é um resultado, é uma consequência, é fim, não é meio. O meio, às vezes, está ali em processo, está em pessoas, está em cultura. Qual é a mensagem final que tu deixa, talvez, do que está no teu coração aí? E como que a gente, né, deixar também, faz teu jabá aí, teu momento aí de jabá também. Como que a gente acha, ali Aramis, redes sociais, sites, enfim. Acho que mensagem, na minha visão, eu lembro de pessoas um pouco mais da geração anterior à nossa, olhavam o trabalho não um lugar de diversão, e não um lugar de criação, é um lugar de trabalho, de trabalhar. A minha visão é, você quer montar uma empresa feita para durar, no mundo atuais que a gente está vivendo, você tem que criar um ambiente onde as pessoas queiram estar. O mundo mudou. A empresa com propósito, EP Se pegar um estudo de geração Z que a gente tem estudado, é uma geração que está buscando lugares que eles querem se pertencer e fazer parte. Você quer uma empresa desenhada para o futuro, que seja resiliente, e pensar em longo prazo, você tem que montar uma cultura que atrai esses talentos para querer fazer parte dessa jornada. Mas não faça nada que não saia da sua verdade. É isso. Mas eu tenho uma frase muito forte em mim. Para cada tamanho de empresa, precisa de um CEO diferente. Ou você se transforma, ou você deveria sair da cadeira. Ou você sai. Então a pergunta é, você tem vontade de ficar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos fazendo?
A minha provocação que me faço todo ano é o que eu tenho que mudar em mim, que não é minha essência, que eu vou ter que Que isso é mudar negociável. para poder ser a pessoa É certa isso. para estar na minha cadeira todo ano. E essa é a minha provocação, eu faço todo ano. E eu queria que as pessoas também se provocassem. O que eu tenho que evoluir? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que ser curioso? O que eu tenho que me questionar? Quais são as minhas verdades absolutas que eu estou me travando de poder conhecer o que eu devo estar fazendo pela minha organização? Quando eu fiz a transação dos fundos, e teve toda a historinha lá do porquê eu fiz, meu pai falou, Henrique, por quê? Eu falei, duas coisas. Primeiro, essa empresa vai ser maior que a gente. Segundo, o dia que eu não for a melhor pessoa para estar nela, põe alguém melhor que eu. É. Mas eu quero que A essa empresa empresa nunca é maior que chegue. o dono, né, cara? Não pode. Quando o dono cresce, a empresa cresce junto. Ou se o dono não evolui, Ou se o também dono a sai, empresa a não empresa deveria cresce evoluir. junto. Exatamente. Então, essa é a minha reflexão. Me achar fácil, Instagram é richard.stad, LinkedIn richardstad, Aramis Oficial e Urban, são nossas duas marcas incríveis, fora o Next, que é o infantil e calçado que a gente está fazendo, que tem muito conteúdo legal. E no meu pessoal, eu gosto de trazer reflexões legais da minha vida, do dia a dia, porque um dos motivos que eu faço podcast, faço palestras, é por que não compartilhar nosso aprendizado É. para poder maximizar valor para as pessoas em E volta. os erros também, né? Que eu acho que aprendem muito. Aprendizados tem os dois lados, tem os erros e as formas do que deram certo. Mas esse questionamento é constante. Richard, obrigado, cara. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do podcast Cultura de Times Fortes. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.